Meus queridos irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 7. Um salmo com bastante conteúdo, os irmãos perceberão isso. Um salmo ao mesmo tempo muito simples, mas muito prático para a nossa vida. Vamos então ler a palavra do Senhor. Salmo 7, canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidades, se paguei o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espizinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pedir que o Senhor, nesta hora, nos abençoe. Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nós cremos que a Tua palavra é a única verdade, não há outra, Senhor. Contudo, Senhor, precisamos da Tua graça para compreender aquilo que o Teu Espírito colocou nos lábios de Davi. Por isso, Senhor Deus, abra o nosso entendimento nesta hora. Pedimos-te, ó Deus, fala ao nosso coração nesta manhã. Unja, Senhor, o Teu servo, para que ele fale de Ti, movido pelo Teu Espírito, e que estas palavras, ó Deus, atinjam os corações nesta manhã. Fala, Deus, meu Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Nós oramos para a Tua glória, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Faça de Deus o seu refúgio em dias de injustiça. Esse é o tema da minha mensagem nesta manhã. Refugie-se em Deus quando você sofrer injustiças. É disso que trata o Salmo de número 7. Irmãos, uma das coisas mais difíceis na vida, eu diria uma coisa que dói muito, é quando você sofre injustamente. Sofrer quando você é culpado é uma coisa,
Mas sofrer quando você é injustiçado é outra completamente diferente. Talvez você já tenha enfrentado isso. Eu já enfrentei. E certamente enfrentarei outras vezes. E certamente você enfrentará outras vezes também. E quando nós passamos por situações assim, todo tipo de sentimento sobe ao nosso coração. Existe a ira, a tristeza, a indignação, o medo. Então a pergunta que vem à mente é: Senhor Deus, onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo a injustiça? Quando é que isso vai terminar e como isso vai terminar? O Senhor não fará nada? Esse é o sentimento do coração de Davi. É alguém que está lidando com a injustiça. E como é que nós sabemos disso? O título do salmo, irmãos, indica essa verdade para nós. Canto de Davi, ou seja, salmo de Davi. E ele foi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, benjamita. Quem era esse homem? Cuxi era um homem da tribo de Benjamim. E quem era da tribo de Benjamim? Saul. E quando nós olhamos para a história, nós sabemos que Saul perseguiu duramente Davi. E certamente Cuxi e outras pessoas daquela tribo de Benjamim apoiavam Saul. E o que eles faziam contra Davi? Inventavam mentiras, caluniavam Davi, falavam mal a seu respeito, difamavam Davi o tempo todo. Então, qual é a acusação? Davi está sendo acusado de inverdades, ilações, mentiras, invencionices. E Davi, então, diante desse cenário de mentiras, de falsas acusações, Davi, então, resolve cantar ao Senhor. É uma oração, na verdade. Um poema em forma de uma música. Por isso o texto diz Salmo de Davi, canto de Davi, entoado ao Senhor. É uma oração que Davi dirige ao Senhor quando estava sendo atacado por este homem chamado Cuxi, o benjamita. Esse é o contexto do Salmo número 7. Mas como é que Davi então lida com essas injustiças? O que é que Davi faz? Davi ataca? Davi vinga? Davi vai para a guerra? Davi luta? Não. Davi ora. Davi faz do Senhor o seu refúgio. Então, nesta manhã eu quero que você pense exatamente sobre isso. O que fazer quando somos injustiçados? A primeira coisa que eu e você devemos fazer é buscar ao Senhor. E isso está muito claro nos versos 1 a 3. Veja como Davi começa o texto. Senhor, e esta palavra Senhor, toda escrita com letras maiúsculas ou em caixa alta, é a palavra hebraica para Iavé. Era o Deus da aliança. Então Davi está clamando ao Deus da aliança: Senhor, Deus Iavé, Deus meu, em ti me refugio. Irmãos, Davi não correu para as pessoas, Davi não correu para as estratégias humanas, Davi correu para Deus: Senhor, em ti eu me refugio. E a esse Deus em quem Davi se refugia, ele fala: Senhor, salva-me, Senhor, livra-me. Aqui, irmãos, é uma linguagem urgente, é uma linguagem intensa, é um clamor direto de Davi: Senhor, por favor, haja em meu favor, livra-me, Senhor, desses homens de língua terrível, de língua mentirosa. Mas Davi, irmãos, reconhece a situação dele, e ele sabe que a vida dele está entre a vida e a morte. Diz o texto: para ninguém como leão me arrebate, para que ninguém como leão me arrebate. Perceba aqui, é uma imagem forte. Eu gosto muito de assistir aqueles episódios que tratam da África, daqueles animais, na selva africana. É lindo aquilo. Animais tão diferentes, tão bonitos. Mas um dia desses eu estava vendo como um leão ataca a sua presa. E o leão, ele vem de mansinho e ele vai cercando a sua presa, até que o leão corre, avança sobre ela, abocanha e despedaça a sua presa.
É essa a imagem que Davi tem dos seus inimigos, como alguém que, como um leão, avança sobre ele e o despedaça. Isso nos mostra que o inimigo, irmãos, nunca é neutro. Isso nos mostra que a injustiça, ela pode destruir a reputação de alguém, ela pode abalar a paz de alguém, pode tirar a vida de alguém. Irmãos, quando alguém é difamado, isso é terrível. Como isso destrói a imagem da pessoa. Um dia desses, um pastor, um grande amigo, me liga e disse: André, eu preciso das suas orações. A minha imagem está sendo difamada injustamente. Estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, e eu tenho certeza disso. Mas a coisa já é pública. E ele falava aquilo, irmãos, com lágrimas nos olhos. É duro, não é, ser injustiçado? Mas quando você for injustiçado, resista à tentação de resolver isso sozinho. Não queira resolver na força do seu braço. Corra para Deus. Faça de Deus o seu refúgio nos dias da injustiça. No dia em que tentarem destruir a sua reputação, corra para Deus. Confie em Deus. Se tem um homem, irmãos, que sabe o que é lidar com injustiça, esse homem é Jesus Cristo. Irmãos, esse homem foi traído, foi perseguido, foi injustiçado, foi caluniado. Chamaram Jesus de beberrão, de comilão, de alguém que expulsava demônio em nome e no poder de Satanás. Olha que absurdo isso. Mas acusaram Jesus. Então Jesus sabe o que é ser injustiçado. Corra para Ele. Ele entende a sua dor. Ele entende as suas injustiças, porque Ele sofreu as mesmas coisas. Mas não apenas corra para o Senhor. É preciso também, em segundo lugar, examinar a sua vida diante do Senhor. É isso que nos dizem os versos 4 e 5. Veja o que Davi diz: Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se paguei o mal com o mal, se eu poupei aquele que sem razão, perceba, se eu fiz, Senhor, se eu fiz isso, Senhor, se paguei o mal com o mal, Senhor, se eu despojei o meu inimigo sem razão, Senhor, se eu abusei do meu poder e da minha autoridade de ser rei em Israel, Senhor, se eu abusei da minha influência, por favor, Senhor, que eu seja julgado. Davi aqui, perceba, ele não se coloca na posição de uma pessoa que é perfeita. Ele não diz assim para Deus: não, Senhor, eu não fiz nada disso. Mas Davi pede que Deus examine o seu coração. Senhor, se eu fiz essas coisas, e ele está disposto a colher as consequências, não é isso que diz o verso 5? Persiga o inimigo a minha alma, e arraste no pó a minha glória. Senhor Deus, se então eu cometi essas coisas, de que sou acusado, então, Senhor Deus, que eu sofra as consequências. Isso aqui não é orgulho, irmãos, é uma consciência humilde diante de Deus. E muitas vezes, irmãos, antes de nós orarmos pela justiça de Deus, nós temos que examinar o nosso coração. Será que de fato eu não cometi essas coisas? Então seja humilde para reconhecer que nem toda perseguição é injustiça. A perseguição justa talvez haja, mas nós temos que reconhecer que talvez possamos ter falhado. E Davi fala: Senhor Deus, então, se eu sou culpado dessas coisas, então, Senhor, que eu seja condenado por isso. Nós temos que quebrar o orgulho do nosso coração e reconhecer que talvez possamos ter errado mesmo. E é isso que Davi faz. E às vezes erramos de fato. Mas se há um homem, irmãos, que é capaz de avaliar a sua vida e estar completamente limpo diante de Deus, esse homem é Jesus. A Bíblia fala que nele não havia dolo, nele não havia pecado, nele não havia injustiça. Jesus era capaz de examinar a sua vida diante do Pai e dizer: não há pecado em mim, porque ele era completamente puro, completamente santo, completamente justo. Mas se Deus examinar o seu coração e o meu coração, Deus encontrará pecado em nós.
porque essa é a nossa natureza. Embora perdoados, mas ainda somos pecadores. Mas como é que nós podemos então pedir que Deus examine o nosso coração e não sermos condenados pelo sangue de Cristo Jesus? Deixe-me levá-lo a 3.000 anos atrás. Você se lembra que há 3.000 anos atrás, Moisés construiu um tabernáculo no deserto? Você se lembra disso? O tabernáculo tinha 2 partes. O lugar santíssimo, como se fosse dessa parede para cá, e o lugar santo, dessa parede para lá. E havia uma cortina que separava esses 2 ambientes. Neste ambiente principal ficava a Arca da Aliança. Dentro da arca havia as tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos do Senhor. E sobre a arca havia o propiciatório, era conhecida como a tampa da arca, ou propiciatório. Lá estava o povo, aqui estava Deus. Entre Deus e o povo estava a sua lei, e a lei de Deus nos acusava e nos tornava pecadores. Então, quando Deus olhava para o povo, Deus via a lei acusando o povo, Deus via o nosso pecado. Contudo, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava com 2 bodes. Então ele molava um bode, ele cortava a sua garganta, pegava o seu sangue e aspergia sobre a tampa da arca, conhecida como propiciatório. O propiciatório significa o lugar onde se faz a propiciação, onde se busca o favor. Propiciar significa ser favorável. Então, o sumo sacerdote derramava o sangue para que Deus então fosse favorável, para que Deus fosse o propiciador. Então, a tampa da arca era coberta com aquele sangue. Então, quando Deus olhava para o povo, Deus agora não via mais a lei que acusava o povo, mas agora Deus via o sangue que dizia: eles estão perdoados. Hoje nós podemos ser perdoados, porque quando Deus nos olha, Deus não vê mais a sua lei nos acusando. Deus vê o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, em segundo lugar, diante das injustiças, examine o seu coração. Senhor, por favor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em terceiro lugar, clame pela ação do Senhor. Quando você for injustiçado, corra para o Senhor, examine o seu coração e então clame pela ação do Senhor. Versos 6 a 9. Clame para que Deus se levante em justiça. Olha como Davi é forte e intenso no verso 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação e mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. É como se Davi dissesse: Senhor, se coloque em pé. Levante-se, Senhor, do teu trono e julga, Senhor, o meu inimigo. Senhor, desperta-te em meu favor. É claro que Deus não está dormindo. É uma linguagem metafórica para dizer: Senhor, por favor, haja em meu favor. Irmãos, nós somos chamados a clamar a Deus. Davi aqui não nega a sua dor, Davi não ignora a injustiça, mas Davi vai a Deus com intensidade. Davi aqui não clama por vingança, mas ele pede pela justiça de Deus. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mas Davi também reconhece, irmãos, que Deus é o juiz sobre todas as nações. Não é isso que diz o verso 7? Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Irmãos, Deus nunca está ausente, nunca. Deus não é aquele Deus que está assentado no seu trono e vendo as coisas acontecerem e Ele está inerte. Não. Qual é o pai? Qual é o pai que não age em favor do filho quando vê o seu filho em sofrimento? Sexta-feira, nós saímos do nosso encontro nos lares. Nós estávamos na casa do Guilherme e da Ana Beatriz.
E nós tínhamos que atravessar de um lado da rua para o outro, ali a Rua da Independência, rua movimentada. E aconteceu algo que nunca aconteceu conosco. O meu filho menor, Davi, ali bem em direção, na faixa de pedestre, fechado para nós, aberto para os motoristas, ele simplesmente avançou, achando que poderia passar. Eu estava com o violão nas costas, uma garrafinha d'água e a Bíblia. Se ele desse mais um passo, eu me lançaria sobre ele, o agarraria pelo pescoço. Ou ele morreria atropelado ou morreria asfixiado. Brincadeira, obviamente. Mas ele seria puxado por mim, porque eu jamais permitiria que ele fosse atropelado, obviamente, ainda que eu tivesse que me lançar no lugar dele. Quando eu era pequena, minha mãe nunca soltava da minha mão, porque eu era muito espoleta. E ela sempre dizia, não é o filho que segura na mão do pai, é o pai que segura na mão do filho. Naquele momento, eu achei que ele estivesse perto das irmãs, ou perto da mãe. E quando ele avançou, eu tinha que agir em favor dele. É isso que Davi está dizendo. O Senhor nunca está inerte. O Senhor nunca vê os seus filhos em perigo ou em sofrimento e deixa de agir. Irmãos, Deus é o Deus que está agindo, ainda que nós não percebamos. Deus nunca está inerte ao nosso sofrimento e à nossa injustiça. Mas então Davi diz assim, Senhor, por favor, julga a minha causa. Senhor, julga-me segundo a minha integridade. Então Davi fala assim, está vendo, Senhor, olha o que os ímpios fazem. Davi não apenas acusa os ímpios da sua impiedade, mas ele se coloca diante do tribunal de Deus, dizendo, Senhor, julga a minha integridade. Olha, Senhor, para o meu coração. Veja, Senhor, quem eu sou. Irmãos, que coisa impressionante, é isso que diz o verso 9. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus conhece o seu coração, meu irmão. Deus conhece a sua mente, Deus sabe quem é você, Deus conhece a sua integridade. O mundo pode te acusar, as pessoas podem te acusar, as pessoas podem mentir a seu respeito, mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem é você, Deus conhece a sua integridade. Você pode clamar a Deus por justiça sem desespero. Sabe por quê? Porque Deus já revelou na cruz a sua justiça em Cristo Jesus. Se Deus julgasse você sem Cristo, você seria condenado, porque as suas obras não passam de trapos de imundícia. Tudo aquilo que você faz, o mais perfeito possível, não passa de um trapo de imundícia. Mas você pode ser julgado por Deus e não ser condenado por causa da justiça deste homem que morreu na cruz por você. Então clame ao Deus da justiça. Vá diante do trono de Deus e fala, Senhor, julga a minha causa. Julga a minha causa, Senhor. Mas não só isso. Depois que você vai ao Senhor, depois que você examina o seu coração e clama por Ele, o que é que você faz agora? Você descansa na justiça do Senhor. É isso que dizem os versos 10 a 16. Olha como Davi começa o verso 10. Deus é o meu escudo e Ele salva os retos de coração. Deus não é o Deus que apenas julga, Deus é o Deus que defende você diante dos ataques. Meus irmãos, Deus não erra, Deus nunca é parcial e Deus não se atrasa. Descanse nessa verdade, creia nisso. Eu não sei quais são as suas lutas hoje, eu não sei quais são as injustiças que você sofre na sua família, na sua grande família, no seu trabalho, na sua vida, eu não sei. Mas eu quero que você se lembre que Deus nunca é parcial, Deus é um Deus justo, e Deus nunca se atrasa
ao julgar a sua causa. Mas ao mesmo tempo, o texto diz nos versos 12 e 13, que Deus é Deus que não ignora o pecado. Você pode até pensar, olha como o mundo está, como Douglas mencionou, é um mundo em confusão, é mesmo, Douglas? O nosso mundo cada vez mais confuso. Mas Deus não ignora o pecado. Deus não faz vista grossa ao pecado, irmãos. Deus está vendo todas as coisas. E o texto usa aqui uma metáfora, né? Deus está com a sua espada muito bem afiada. Deus está com o seu arco muito pronto para soltar a flecha. Ou seja, Deus está preparado para julgar o mundo, irmãos. Deus está preparado. E esse ímpio que hoje ataca você, e esse ímpio que mente contra você, o texto diz nos versos 14 a 16, que esse ímpio cava um poço e cai nele. O ímpio não percebe, mas quanto mais ele faz maldade, quanto mais ele cava um poço profundo e entra nele. E nós temos que nos lembrar, irmãos, que a injustiça tem as suas consequências, e que o mal nunca tem a última palavra, nunca. Deus haverá de julgar todas as coisas, quer seja neste tempo, quer seja no mundo por vir, Deus vai julgar. Hoje eu sei, às vezes eu fico com aquele senso de que nós vivemos num país de tantas injustiças, e você fala, a quem recorrer? A quem? A quem? Para quem eu corro? O juiz, ele vai julgar segundo a cabeça dele. Ele não vai julgar muitas vezes segundo a lei, segundo a Constituição, segundo os parâmetros da verdade, mas segundo os seus achismos. E aí você recorre a um tribunal superior e novamente eles julgam segundo a cabeça deles. E então você recorre à última instância e eles julgam segundo a cabeça deles. Eles torcem a lei, eles se esquecem da nossa carta magna e eles julgam conforme a cabeça deles. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. Ainda que a justiça desse mundo fale, ainda que a justiça pareça demorada, ainda que os ímpios avancem, ou as pessoas que dizem mal de você, ou que agem com injustiça prosperem, haverá um dia quando Deus vai julgar toda a impiedade deste mundo. E diante do tribunal de Deus, nenhum pecado vai passar despercebido. Nenhuma injustiça ficará impune, porque Deus haverá de julgar todos os homens segundo as suas obras. E se naquele dia você não tiver um advogado, você vai padecer. E o nosso advogado diante desse Deus justo chama-se Cristo Jesus. Não é isso que disse o apóstolo João? E nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em último lugar, você vai a Deus, você examina o seu coração, você clama, você descansa, e o que você faz então depois de descansar? Você louva o nome do Senhor. Não é assim que termina o Salmo, versículo 17? Olha como ele faz uma guinada no texto. Ele vem então clamando a Deus, abrindo o seu coração, expondo a sua dor, pedindo por justiça, mas Deus ainda não respondeu e Davi então termina, o porém muda o curso do texto, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Deus Altíssimo. Davi, irmãos, ainda está no meio do conflito, mas Davi escolhe louvar o nome do Senhor. Deus não respondeu ainda, Deus não agiu ainda, mas Davi decide cantar ao Senhor. Mas Davi não canta baseado nas circunstâncias, Davi canta baseado no caráter de Deus. Porém, renderei graças ao Senhor. Lembra que ele começa o salmo com a palavra Senhor? Porém, cantarei, renderei graças ao Deus da aliança, ao Deus Yahvé. Por quê, irmãos? Porque Deus é o quê?
justo. Percebeu? Como ele termina o salmo em louvores a Deus. Deus não agiu ainda, Deus não julgou ainda, mas eu vou cantar a esse Deus, porque eu sei quem Ele é, e eu sei que Deus é justo, e então eu cantarei louvores ao nome do Yahvé Altíssimo, o Deus que está acima de todos, que vê todos e que julgará todos. Meu querido, antes de você ver a justiça acontecendo, adore. Mesmo sem Deus agir, cante louvores ao nome do Senhor. Não entre nessa espiral de autocomiseração, de autopiedade. Não entre nessa. Adore ao Senhor. Cante ao Senhor. Renda graças ao Senhor, porque Deus é justo. E Deus está acima de todos os homens. E Deus julgará a sua causa no dia dele. Eu concluo, irmãos, a minha mensagem nesta manhã. Eu quero que você perceba que o Salmo 7 nos mostra aqui um caminho muito claro, quando você for injustiçado. Não revide impulsivamente, não faça isso. Não se entregue ao desespero, não abandone a sua fé. Mas o que é que você faz? Você corre para Deus, você examina o seu coração, você clama, você descansa na soberania de Deus, e então agora você louva esse Deus, ainda que Ele não tenha respondido às suas orações. Esse é o caminho que o Salmo 7 nos apresenta. Então você pergunta, mas como é que eu posso viver assim, não é? Como é que eu posso fazer isso tudo que o Salmo 7 ensina, se eu sou alguém tão frágil, tão pecador? Sabe por quê? Porque houve um momento em que o justo foi tratado como injusto. Jesus foi falsamente acusado, injustamente condenado, publicamente humilhado. E diferentemente de Davi, Jesus era completamente inocente. Na cruz, Ele não só sofreu a injustiça que era nossa, mas Ele absorveu a injustiça que era nossa. Ele foi condenado para que você fosse justificado. Ele foi tratado como culpado para que você fosse tido como inocente. Essa é a grande verdade. Ele sofreu o julgamento que eu e você merecíamos. Então, quando você se sentir injustiçado, eu quero que você olhe para Jesus. E lembre-se, se tem alguém que entende disso, esse é o Salvador. Então, quando você sair daqui e enfrentar as injustiças da vida, seja no trabalho, na família, nos amigos, na escola, na faculdade, seja onde for, não se desespere, não endureça o seu coração, não queira se vingar, mas corra para Deus. E lembre-se que Deus é justo e Deus vai julgar a sua causa no tempo dele e do modo dele. E depois de ter feito isso, descanse nele e o louve, porque Ele é o Deus de justiça. E no final, quando Ele voltar, toda justiça vai prevalecer eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, esse salmo brilha como uma pepita de ouro, Senhor, no meio de uma montanha. Porque esse salmo nos ensina a lidar com a injustiça. Davi aprendeu a lidar com ela, e nós também aprendemos nesta manhã. Não adianta, Senhor, nos vingarmos. Não adianta vivermos com o nosso coração endurecido. Não adianta agirmos com impulsividade. É preciso nos refugiar no Senhor. É preciso descansar em Ti, clamar e saber que no tempo do Senhor, o Senhor haverá de julgar a nossa causa. O Senhor não está inerte. O Senhor não está distante. O Senhor não está alheio às injustiças que o Teu povo sofre. O Senhor vê todas as coisas. E por essa razão, nós entregamos tudo nas Tuas mãos.
e descansamos em Ti. Senhor, abençoa os meus irmãos que aqui estão nesta manhã. Quem sabe, Senhor, haja irmãos aqui enfrentando exatamente as mesmas coisas. Que eles aprendam, Senhor, que o Senhor é Deus justo e que o Senhor haverá de julgar a sua causa no Teu tempo e do Teu modo, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.